Olá, pessoal! Nós estamos encerrando hoje a disciplina Autoformação Docente, Aspectos Teóricos e Práticos. E esta turma de estudantes que está aqui presente, convidada a elaborar o seu projeto de autoformação docente. Essa foi a proposta da disciplina, que cada estudante construísse o seu projeto autoformativo, pensasse sobre as suas expectativas educacionais, a colaboração que você pode dar à educação deste país e pensasse de um modo propositivo, como sujeito da história. Você pensasse de modo consciente que contribuições você pode trazer para o processo educativo, pensando as suas diferentes dimensões pessoais e profissionais. Essa foi a proposta lançada para esse grupo, que vivenciou essa experiência e hoje irão socializar conosco. Cada um, de modo individual, vai falar como foi a sua experiência de elaborar e vivenciar o seu projeto de autoformação docente. Olá! Para iniciar, gostaria de relembrar o que a Jossô trouxe no primeiro capítulo do livro dela, em que ela disse que a principal qualidade de um sujeito de formação é a sua capacidade de articular as diversas dimensões pelas quais ele se constitui. Quando eu parei para escrever, sistematizar o meu projeto de autoformação, eu percebi que a articulação, o equilíbrio entre as minhas diversas dimensões, a minha dimensão social, a minha dimensão técnica e a dimensão política, elas impactam na qualidade do meu trabalho, na qualidade da minha constituição social. E aí eu percebi que, para que eu conquiste a potencialidade que eu quero, como sujeito social, como docente, eu preciso estar atenta sobre o equilíbrio que eu tenho que estabelecer entre elas. Percebi também que, quando eu me comprometo a melhorar, essa minha melhora vai ser externalizada e vai atingir outras pessoas. Então, quando eu me capacito, quando eu qualifico o meu agir, eu alcanço de maneira também qualificada as diversas pessoas que me rodeiam e assim uma cadeia sucessiva. E queria dar uma ênfase, primeiramente, na disciplina que ela é um divisor de águas aqui no curso PPGE, do mestrado, ESSA, e que contribuiu significativamente para a minha formação, né, e para o meu campo profissional e pessoal. Né. O projeto de autoformação docente, ele requer um caminhar seguro, um olhar prospectivo, para que possamos planejar, para que possamos escrever as nossas metas, nosso projeto, que a gente vai querer atingir futuramente. Então, dentre os aspectos positivos que eu pude destacar no meu projeto, foi pessoal, né, no qual eu pude escrever, né, destacar aspectos que eu poderia aperfeiçoar, né, e o aspecto espiritual, que é um aspecto que eu pretendo incorporar durante a minha vida, né? Olá, a proposta da disciplina de construção do projeto autoformativo docente, ela ressoou com o meu momento, minha formação, estou cursando mestrado e eu considero que a disciplina me proporcionou esse olhar reflexivo, esse olhar sobre as várias dimensões da minha vida, considerar que todas estão interligadas, a dimensão pessoal, a dimensão emocional, a dimensão psíquica, a dimensão social e a espiritual. Considerar essa interligação entre essas dimensões e também me proporcionar um olhar prospectivo, um olhar para o meu futuro e considerando as inúmeras possibilidades que eu posso melhorar, porque assim como um teórico muito importante para a educação brasileira, Paulo Freire, considera, nós somos sujeitos de nossa história e estamos num processo de aprendizagem. Então,
há sempre o que aprender, o que melhorar. Então, é uma construção que eu posso direcionar, direcionar de forma consciente e realmente fazer esse melhoramento para que isso ressoe na minha profissionalidade enquanto docente. Quando você se vê diante do computador, né, para escrever o seu projeto, aí você olha para ele olha para você, você olha para ele e fica o entrave, né? E aí eu comecei a partir do princípio de alguns questionamentos das salas de aula, da sala de aula que a gente discutiu. Uma vez a professora questionou, disse assim com a gente: se você for dormir hoje com uma pergunta, o seu cérebro irá buscar a resposta. E aí, a partir desse questionamento de o que eu vou escrever, o que o meu cérebro, que eu vou planejar com o meu cérebro, um pensamento, e essas respostas virão, então, se colocar como um sujeito aprendente, né, como um sujeito ativo do seu caminhar, né, do caminhar para si, através dessa perspectiva da autoformação docente, faz a gente refletir um pouco sobre todas as formações que você já teve, né? E aí você vivencia todo o seu passado para poder projetar o seu presente e futuro, né? E aí nessas projeções você também coloca os seus medos, seus anseios, suas expectativas e as suas metas que você quer alcançar a curto e a longo prazo. Então, vendo nessas dimensões do pessoal, do técnico e do político, diante do que a gente discutiu nas aulas, né, o mais importante que eu acredito, que eu considero, é você fortalecer, né, o seu eu, o meu sujeito aprendente. E aí, a partir desse fortalecimento, eu vou criar as expectativas para eu colocar no projeto. E aí começo, né, com a formação, a autoformação, que eu acredito que ela nunca deve parar, e também não para, porque toda formação que você recebe, assim como é considerado uma autoformação, né, tanto pelo Nova quanto pela Jossô, eles consideram essa autoformação continuada, né, que essa formação, ela não é apenas a leitura do que você faz, do que você está se capacitando naquele momento. Então não é só o ler, é também você refletir, né, sobre as perspectivas que você quer. E aí, diante disso, né, eu coloquei no papel as metas, né, futuras, próximas já para o ano que vem, que são concluir o mestrado. Eu sou aluno do mestrado em ensino, e ter uma perspectiva de um possível doutorado já para o ano que vem, né? No campo técnico, né, na perspectiva técnica, projetar na sala de aula, né, o que você vivenciou, né, levar para a sala de aula o melhor que você tiver em termos de tornar os alunos seres pensantes também, né, sujeitos ativos da própria aprendizagem deles. E você, né, assim como profissional, você ser um mediador desse processo junto com eles. No campo político, eu citei aqui o Boaventura de Souza Santos, quando ele fala da perspectiva do diálogo, né, e que o diálogo ele intermedia esse campo político na escola, na visão que tem de professores, alunos, gestão, né, na inter-relação que acontece dentro do ambiente. Olá, um projeto autoformativo docente, para mim, o que eu compreendi durante essa disciplina, tomando como referência as palavras de Jossô, é um caminhar para si. Algo que você vai estar em um processo constante de reflexão, que nos faz pensar sobre o nosso passado e refletir, projetar um futuro, o que eu quero para o meu futuro. E esse projeto ele foi construído todo através de uma reflexão, principalmente das diferentes dimensões que constituem o nosso ser,
Dentre elas, as que mais me levaram a refletir foram as dimensões pessoal, social, a psíquica e a espiritual, sempre pensando no que a gente pode melhorar para nós, e isso também vai influenciar no outro, né, na formação do outro. Como Nova nos fala, que a pessoalidade não pode ser separada da profissionalidade. Então, se as diferentes dimensões do nosso ser estão com algum conflito, isso também vai interferir no nosso ser professor. Então, é importante a gente trabalhar essas dimensões para conseguir desenvolver a nossa profissionalidade enquanto docente. Olá, pessoal. Falar sobre essa disciplina de autoformação é inicialmente você compreender as motivações que estão presentes em você, para que você possa desenvolver todo esse processo que nós realizamos ao longo dessa disciplina. Então, as motivações são justamente essas inclinações, esses desejos que estão dentro de nós e que muitas vezes estão aí despercebidos. E nessa experiência, porque a disciplina eu posso dizer que por experimentar tudo isso, foi justamente perceber as dimensões, né, na perspectiva do caminhar para si, trazendo aqui a autora Jussou, que vai falar sobre as experiências de vida e formação, e é justamente você poder caminhar para si com essas motivações, com essas inclinações que estão dentro de você mesmo, percebendo as suas experiências de vida, aquilo que são marcas na sua história, e trazê-las para o seu presente de forma a refletir sobre elas, construindo aí então metas para que você possa alcançar. E dentro desse processo você também vai se encontrar com as suas dimensões, desde a pessoal, social, acadêmica, e que todas elas nós podemos ver que estão interligadas e que cada dimensão necessita passar por esse processo para chegar à integração total de si na proposta que Nova nos traz da sua personalidade. E essa personalidade está ligada, interligada com a sua profissionalidade. O seu ser professor está presente o seu ser pessoa. Então caminham juntos. Então, concluindo, né, Jussou ela vai nos dizer que as histórias de formação são, sem sombra de dúvida, uma das mediações possíveis para redescobrir essas dimensões esquecidas, para mostrar como é que elas continuam a estar vivas dentro de nós. Então, é esse o convite da autoformação. Caminhar para si, descobrindo a si mesmo e vendo todas essas dimensões que estão esquecidas, mas que na verdade compõem a sua história de vida. Então, para concluir esse nosso momento, nós gostaríamos de ressaltar que a proposta da autoformação, no nosso entendimento, ela é o assumir uma postura de sujeito aprendente. Às vezes existem equívocos de que a autoformação é um trabalho isolado, mas não é. O trabalho da autoformação ele também pode ser um trabalho compartilhado, como nós fizemos aqui na disciplina. Mas nós partimos do entendimento de que a autoformação ela é uma predisposição pessoal, é o assumir o seu projeto formativo, tendo por compreensão o contexto educacional brasileiro, as necessidades que nós temos de aperfeiçoamento do trabalho pedagógico e, acima de tudo e sobretudo, nos colocarmos no sistema educacional brasileiro como sujeitos que têm consciência do nosso papel social. Por isso, nós propusemos o trabalho da autoformação pessoal com diversos referenciais teóricos e partindo do entendimento de que a pessoa ela é um complexo de complexos e que a pessoa humana ela se compõe de diferentes dimensões e que essas dimensões dialogam entre si e que quando nós, por algum motivo,
nós não nos preocupamos com uma determinada dimensão, isso pode interferir na nossa profissionalidade docente. Então, um olhar prospectivo, um olhar consciente para o nosso futuro, para o nosso agir como sujeito social, como pessoa que está trabalhando na educação, faz muita diferença. E essa foi a nossa proposta e nós esperamos ter trazido uma contribuição para a vida pessoal de cada um dos participantes desse projeto.